participar na parte da manhã, mas como é um tema que está, né, vivo e aí nas nossas realidades, a gente quer pedir para vocês, se vocês concordam, a possibilidade de nós gravarmos também o que vai ser discutido aqui, até para que outros colegas que não tenham tido a oportunidade também possam, né, depois estar acessando a gravação, ou até mesmo vocês, caso queiram retomar algum dos assuntos que vão ser discutidos aqui, podem ficar à vontade também. Se alguém tiver alguma restrição, é só sinalizar para a gente. Nós estamos hoje com a Mônica Rezende, psicóloga. Ela, ano passado, fez um bate-papo conosco nessa linha e hoje já fez na parte da tarde com uma turma e agora de noite está fazendo aqui especialmente para vocês. Esse encontro, ele é oriundo dos resultados da pesquisa que vocês responderam relacionada à saúde em meados de março, então foi preparado com muito cuidado e carinho para vocês. Fiquem bem à vontade, caso tenham perguntas, caso queiram questionar alguma coisa, de estar sinalizando, eu sei que o Tiago está coordenando aí a organização das coisas, de repente a gente coloca no chat, ou então a gente pede para falar aqui ao vivo, e a Mônica vai nos ajudar com os esclarecimentos aí que forem necessários, tá? Mônica, o palco é seu. Vamos falar aí um pouquinho sobre ansiedade em tempos de crise, né? Gente, então boa noite, né? Bem bacana estar aqui de novo para falar com vocês. Assim como a Gabi falou, qualquer dúvida ou pergunta, mesmo que no meio do que a gente estiver conversando, não tem problema, podem parar, podem perguntar. Hoje a gente estava até discutindo isso. Ansiedade em tempo de crise é um tema bem amplo, né? Então, é um tema que, se deixar, a gente vai ficar muito tempo, mas eu já sei que está todo mundo trabalhando, que, graças a Deus, tem trabalho para caramba aí. Então, a gente não vai ficar muito tempo, mas vou disponibilizar depois para vocês por escrito a palestra e também o WhatsApp para quem quiser tirar dúvida individualmente, querer falar direto comigo, pode ficar à vontade também. Tá? Então, quando a gente escolheu esse tema, por conta de hoje, nos tempos de hoje, quando a gente coloca crise, a gente tem a questão de ter passado 2 anos isolados pela pandemia, estamos voltando, mas ainda existe a preocupação, né? Por mais que a gente não tenha hoje casos de Covid, internação, mas a gente ainda está preocupado com isso. Hoje, em Petrópolis, a gente tem a questão que já está tendo no interior do Rio também das chuvas, da mudança climática, da tensão da crise, mas como eu falo, a ansiedade, a crise para se ter ansiedade, o tempo de crise, ele aumentou com a pandemia. E a crise, ela vem de qualquer coisa. Ela pode vir de um problema pessoal em casa, de uma coisa que alguém acha que seja muito boba ter crise, não é. Então, a ansiedade, a crise, é de acordo com a nossa vivência. Como nós estamos vivenciando nossos momentos, tá? Isso gera ansiedade. Uma coisa importante de estar colocando para vocês a ansiedade é uma questão natural. A ansiedade existe, assim como o medo, que defende a gente de algumas coisas. Ela é importante, ela é uma sensação importante. Quando a gente tem medo, nós deixamos de fazer algumas coisas que poderiam ser arriscadas para a nossa vida. Então, o que é importante? Ter ansiedade é importante, sim. A ansiedade também faz com que a gente tenha ambição, com que a gente queira crescer, com que a gente acorde todo dia de manhã e queira fazer coisas. A ansiedade é importante, tá? Quando ela passa a não ser importante? Quando ela vira, às vezes, uma crise de ansiedade ou quando ela é muito grande. Então, como a gente faz para controlar a ansiedade nesse momento de crise? De crise de guerra, de crise de notícias falsas, de crise de doença, de crise, às vezes, na nossa casa, enfim. Como fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa estar fazendo, que é muito importante,
é a questão de não se preocupar muito com o motivo da crise. O que fez a gente ter aquela crise? Porque, às vezes, esse motivo ele pode ser muito pequeno. E ele não é tão importante. O importante é a gente detectar a ansiedade, que ela esteja vindo, sentir, estou ficando ansioso. O que é importante nisso que eu costumo dizer para as pessoas? Dê um nome para a sua ansiedade. Converse com ela, coloque ela num lugar. Dê um nome qualquer. Eu brinco muito com todo mundo que eu falo, dê um nome de alguém que você não gosta. Né? Hoje de manhã eu dei exemplo de Jurema, porque é um nome que é difícil ter, senão vão dizer que você não gosta de alguém com esse nome, como a gente está numa palestra, tem muitos nomes. E aí vamos imaginar que o nome da minha ansiedade seja Jurema. Por que eu dou um nome? Porque a partir de eu dar um nome, eu consigo me conectar melhor com ela. Me conectar com a ansiedade seria o quê? A minha ansiedade está vindo, eu percebo que ela está vindo, e eu consigo interiorizar e dizer, calma aí, Jurema, agora não vai dar. Vamos respirar, vamos acalmar, porque eu não consigo agora, nesse momento, entrar em crise. Eu preciso te controlar. E para eu ter noção de que eu tenho controle, de que eu estou ficando ansioso. Por quê? Um dos motivos de gerar ansiedade é exatamente a falta de controle. Um dos maiores motivos geradores das crises de ansiedade é exatamente isso, a falta de controle. Então, quando a gente tem lá uma ansiedade nomeada, que eu sei que ela vai chegar, eu posso diminuir a forma como ela chega. Eu posso conversar comigo para que ela chegue de uma forma melhor. E entender que eu não posso controlar isso, nós vamos lidar melhor com a ansiedade. Porque nós temos que saber que a ansiedade não é uma coisa controlável. Assim como, às vezes, não é controlável uma tristeza que vem do nada. Nós não conseguimos controlar isso. Ok? Ela acontece. A gente delega. Bom, a minha ansiedade veio, ela vai acontecer, mas eu vou tentar respirar e colocá-la no lugar. Como a gente está em um tempo de crise, um tempo de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, em um momento em que nós, e aí eu digo nós seres humanos, não vou dizer nem brasileiros, não. Em um momento que a gente passou por uma pandemia e imaginou que sairíamos de uma pandemia mais humanos, mais cuidadosos uns com os outros, e aí seria um jeito de uma ansiedade, uma crise de ansiedade diminuir. Mas não, infelizmente, com as crises que nós estamos passando, nós nos tornamos mais egoístas. Hoje, nós pensamos mais na nossa condição do que na do outro. A gente leva mais em consideração como eu estou, depois eu vou ajudar o outro. Então, a crise aumenta a ansiedade, porque nós não estamos dividindo acalentos. O que é importante nesse momento de crise, seja ela, repetindo para vocês, qual for, seja ela na sua casa, seja ela ainda a questão da Covid, da guerra, da enchente, seja ela qual for, o motivo que for. Qual é a questão hoje? Como controlar um pouco melhor isso? Primeira coisa que você tem que tentar é manter uma rotina básica de informação. O que seria isso, Mônica? Eu vou me alienar, não vou mais ver notícia? Não, notícias são necessárias. Mas vamos ser críticos em questões das notícias. Nós não precisamos ver todas as notícias. Nós não precisamos consumir tudo que está sendo noticiado. Dando o exemplo de quando nós tivemos a primeira tragédia da chuva em Petrópolis, muitas pessoas foram para o Instagram e muitas pessoas divulgavam o tempo inteiro tragédia. Infelizmente, nós humanos, a gente divulga muito mais a tragédia do que outra coisa. Quando ela acontece, todo mundo quer um like. Então, todo mundo vai mostrar como está a rua, como está essa questão toda. Então, o que é importante? Vamos controlar isso, tá? Vamos fazer com que isso ande. E vamos controlar como nós estamos vendo essa questão. Como está sendo isso?
né? Como que a gente vai fazer isso? Da melhor forma possível, né? Vamos tentar... Espera aí que eu sumi. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Agora foi? Sim, voltou. Tentar controlar essa questão, tá? Vamos controlar essa questão. Como é que a gente controla? Vendo o que eu vou ter de informação. Eu não vou ficar o tempo inteiro olhando informação. Por que eu não vou ficar o tempo inteiro olhando informação? Porque não dá, não tem como a gente ficar esse tempo inteiro tentando colocar para o outro a informação. Nós vamos gerar uma ansiedade. E as pessoas vão informar cada vez mais as coisas. Então, eu quero me informar. Vou acordar de manhã, vou entrar aqui no jornal que eu gosto de ver, vou me informar, acabou. Não vou mais ver esse tipo de informação durante o dia. Ok? Não vou mais estar com esse tipo de informação. Então, isso... Peraí, que eu acho que o meu som está baixo. Dá uma olhada para vocês se o meu som está alto agora. A gente está te ouvindo, sim. Está ouvindo? Eu acho que agora melhorou? Sim. Uhum. Melhorou? Sim. Tá. Se ficar baixo, vocês avisam. Então, assim, isso é importante. Como vocês vão consumir, então, a rotina básica de acesso? Restringe esse acesso à informação, porque esse acesso à informação vai gerar muita ansiedade. Outra questão para tentar controlar a ansiedade que vem do dia a dia. Rotina de exercício. Mônica, mas eu preciso fazer exercício, futebol, academia, jiu-jitsu? Não. Você precisa de algo prazeroso para você. Poxa, mas eu levanto da cama e respiro durante 1 minuto, faço um exercício de respiração e me sinto bem. Ok, então isso é válido. Acrescente uma rotina de exercício na sua vida. Mas eu estou muito cansado. Mas tente colocar, nem que seja 2, 3 minutos no exercício. Uma meditação, uma caminhada na rua, para ver mais pessoas, apesar de vocês já estarem voltando a uma normalidade de encontrar pessoas, isso é importante também. Tá? Outra questão que a gente precisa colocar. Nós precisamos nos colocar, como todo mundo sofre de ansiedade, no tempo da crise ela vem maior, nós precisamos colocar isso para fora. Como colocar isso para fora? Só no momento que a gente tem a crise mesmo de ansiedade que a gente coloca para fora? Não. Eu costumo dizer que usem a sua criatividade. Eu rabisco um papel quando começo a ficar ansioso. Eu pinto, eu chego em casa no fim do dia e quando eu estou ansioso, eu grito. Não, eu ouço uma música, eu boto um fone, eu tenho a possibilidade de usar um fone, eu boto uma música num ouvido só. Eu tenho um processo criativo que não depende do outro me escutar, tá? Por que não depender sempre do outro te escutar? Porque, às vezes, esse outro não está preparado para te escutar. E vai se tornar pior. Então, o que a gente tem que pensar? O meu processo criativo de jogar a ansiedade fora. O meu processo criativo pode ser arrumar uma casa, pode ser rabiscar mesmo um papel qualquer, ter um rascunho, pode ser pintar, pode ser qualquer coisa que você queira, mas algo que seja só assim. Você vai fazer. É o seu momento de colocar a ansiedade para fora. É o seu momento de criar algo. E aí você coloca a ansiedade para fora desta forma. Por quê? Quando eu digo converse com outro sobre sua ansiedade, a gente volta lá no início que eu disse para você que às vezes o motivo da sua ansiedade ele é fraco para mim. E eu não posso julgar isso. Ele é fraco para mim, mas não é fraco para você. Então, por que a questão de quando você vai colocar para alguém, tomar cuidado se essa pessoa entende você? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu muito na questão agora da enchente.
Muita gente, infelizmente, perdeu entes queridos, perdeu amigos, perdeu conhecidos, perdeu todo um negócio, né? O ganha-pão da família. E muita gente perdeu sua casa. E às vezes a pessoa está muito ansiosa e fala: gente, eu estou vivendo um momento de muita ansiedade. Eu perdi a minha casa. Nem perdi, ela não caiu, ela está lá, mas a Defesa Civil não deixa eu voltar para minha casa. Eu estou muito ansiosa, eu estou sofrendo muito. E aí a pessoa vai virar para você e vai falar assim: nossa, que coisa ridícula, você está sofrendo por isso. Tanta gente perdeu a família. Gente, perder um bem, seja ele qual for, é muito importante. A pessoa que está te julgando, ela não sabe quanto você demorou para construir aquilo, o quanto você sonhou naquilo, o quanto você batalhou para aquilo. Então, por isso que eu falo, às vezes é mais fácil rabiscar um caderno, escrever sobre a sua ansiedade, do que se colocar para o outro. Porque muitas das vezes a outra pessoa não está preparada para te ouvir e vai menosprezar. E quando ela menospreza a sua ansiedade, nós nos cobramos. E aí a gente começa, é verdade, né? Ridículo estar ansioso. Eu não posso ficar ansioso. E aí a gente começa a querer ter controle e a crise vai vir mais ainda. A ansiedade se torna cada vez mais uma crise, porque a gente está tentando ter controle. Quanto mais controle a gente tenta ter, menos controle a gente tem. Então, isso é importante. Não saia divulgando a sua ansiedade. Não faça isso. Ah, Mônica, quando que eu vou considerar ter uma ajuda médica ou até mesmo psicológica? Quando eu tenho ansiedade, eu preciso automaticamente procurar um psicólogo? Não, nem sempre. Quando eu preciso procurar um psicólogo? Quando a sua ansiedade está dificultando o seu dia a dia. Quando é difícil controlar. Quando você vai fazer um monte de coisa aqui que eu estou te dando de ideia e não vai conseguir. E aí sim, é um momento em que você procura alguém capacitado para te ouvir. Não menosprezar a sua ansiedade e te ouvir. Então, quando as coisas estão ficando difíceis no dia a dia, a gente procura alguém para desabafar. Aí sim a gente procura um profissional para desabafar. Tá? Seja ele à distância, hoje a gente tem um profissional online. Existem pessoas que se adequam, existem pessoas que não se adequam online, querem estar ali, sentindo que o terapeuta está ali te ouvindo, apesar de você estar vendo ele, às vezes você quer estar mais próximo. Procure o que for melhor para você. Então, quando procurar ajuda? Quando você vai fazendo um caminho para se libertar da ansiedade, para lidar bem com a ansiedade, porque ela faz parte da sua vida, mas realmente você não está conseguindo mais se libertar disso, tá? E isso é importante, procurar um terapeuta. Isso é muito importante. Por quê? Porque você hoje tem que criar uma rotina que ela funcione para você. Ah, eu quando estou ansioso, eu faço isso, eu respiro, eu me acalmo. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente diz que a pessoa precisa, no momento de ansiedade, se acalmar. E aí todo mundo fala a mesma coisa. É muito difícil me acalmar no momento de ansiedade. Claro. Por que é difícil se acalmar no momento de ansiedade, gente? Eu vou explicar para vocês, vou até botar minha colinha aqui para não passar nenhuma etapa. A questão de como a ansiedade move o seu corpo numa crise, tá? Nós estamos vivenciando momentos em que, às vezes, você de passar perto da televisão ou ouvir algo, você pode entrar numa crise de ansiedade. Vou dar outro exemplo para vocês. Hoje em dia, muita gente, quando escuta barulho de água, por ter tido a questão da enchente, se desespera e tem uma crise de ansiedade.
Aí a pessoa fala assim, nossa, mas nem é tanto, gente. Foi uma goteira, foi uma torneira pingando que você está ouvindo. É exatamente o que eu falo. A gente não pode menosprezar a crise do outro. E não pode menosprezar esse momento de crise global, o que o outro sente. Então, vamos lá. Como é que funciona uma crise de ansiedade? Como que ela começa? A gente tem no corpo hormônios, neurônios, controle de calor, de frio, enfim. Então, quando a gente detecta uma ansiedade vindo, o corpo da gente, o cérebro da gente, ele se prepara para duas atitudes. Ou ele vai, o que ele imagina, né? Ou ele vai fugir, ou ele vai lutar. Então, ele imagina fugindo da situação ou lutando com a situação. Tá? Nessas duas questões, o corpo ele tem um monte de substância química e aí ele começa a soltar adrenalina, cortisol, que vai fazendo o seu coração bater mais forte, mais rápido. Por que ele faz isso? Porque o sangue precisa ir para a musculatura. Ele tem que sair de todo o seu corpo e ir para os músculos. Então, você vai ficando com o coração acelerado no momento de crise. O seu músculo ele precisa do oxigênio. E você começa a respirar mais rápido. Não quer dizer que você esteja sem ar. A sensação que você vai ter pode ser aquela assim, eu não estou conseguindo respirar, mas não é isso. Você está respirando mais rápido porque você precisa de oxigênio nos músculos, tá? E aí, você está respirando mais rápido, seu organismo está cheio de adrenalina e cortisol, seu coração está batendo mais forte e você vai começar a localizar onde está a ameaça, tá? E aí, quando você localiza onde está a ameaça, o que vai acontecer? Você vai localizar essa ameaça e aí o seu sangue vai para a parte do corpo, sai do estômago, tá? O seu sangue sai do estômago. Então, o que eu falo para vocês? Isso tudo da resposta de luta e fuga vai estar explicadinho direitinho na apostila que eu vou mandar. Quando o seu sangue sai do estômago para outras partes, o seu corpo fica quente. Então, você precisa esfriar o seu corpo. Então, mais uma dica. Lava a mão na água fria, bota a água fria aqui, respira, isso vai diminuir bem a sua ansiedade. Ou então coma alguma coisa, porque você vai confundir o seu cérebro. Ele vai dizer, ninguém bate, luta, nem foge enquanto está comendo. E aí ele vai esfriar, tá? Então prestem atenção nisso, nessa questão de como o seu corpo se prepara, ok? Se preparem para isso, porque a gente fica tensionado, tende a ficar todo dolorido depois de uma crise de ansiedade. Então, o que eu tenho para colocar para vocês, para poder deixar vocês fazerem as perguntas? Primeira coisa, não diminua nunca a crise, tá? Ah, mas eu vivo uma crise menor ou melhor do que o outro. Isso não interfere. Controle o que você vê que te gere ansiedade. Coloque sua ansiedade para fora sem depender do outro para falar. Se blinde. O que é isso? Eu vou me blindar. Eu não vou sair falando para todo mundo, nem engolindo tudo que todo mundo fala. Coloque-se no seu espaço. Se na hora que a pessoa vier falar com você, que está numa crise ansiosa, e você vai ficar ansioso porque ela está falando, peça licença e não escute. Tenha carinho com você. Por quê? Porque aí você vai evitar a sua crise. Entenda que a sua crise está chegando. Converse com ela. Calma, vou molhar minha mão, vou esfriar meu corpo e tudo vai dar certo. Vou levantar, vou comer alguma coisa, vou beber uma água para o meu corpo entender que está tudo bem. Então, é isso que vocês precisam fazer no momento em que a gente tem uma demanda muito grande de muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Comecem a se blindar disso. Tá? E lembre-se que a crise de ansiedade é uma luta e fuga. A gente luta contra o que não vê e a gente foge do que a gente não vê. O corpo reage a isso. Então, o que a gente tem que ter na hora é controle mental para poder não ter a crise.
tá? Alguma dúvida disso, gente? Mônica, aqui tinha uma pergunta que o Alexandre colocou, né? O fato de nos últimos 2 anos a incerteza do futuro estar maior devido à pandemia, a ansiedade cada vez mais está fora do nosso controle, na sua visão? Com a questão da pandemia, realmente, a ansiedade ela não está fora do nosso controle, não. Ela está aumentada. Então, é isso que a gente tem que ver hoje. A gente hoje vê a ansiedade como com uma lente de aumento, porque a gente está com mais medo. Nós perdemos um pouco mais do controle do dia a dia. Eu não digo nem que a gente perdeu, a gente começou a ver que perdeu. Hoje a gente tem mais noção da perda do domínio das coisas. Então, é delegar. Não, eu não tenho domínio quanto a isso, então eu vou respirar e vou seguir. A gente consegue controlar a ansiedade, não é que ela está maior, é que nós nos vemos hoje mais incapazes. Pessoal, alguma pergunta aí em Petrópolis que vocês gostariam de fazer? Ou também quem está aqui no chat? Eu acho que os pontos que a Mônica traz, né, são pontos bem práticos, assim, né? A ansiedade todo mundo tem, é normal, né? O que a gente precisa estar atento é se de alguma forma isso está nos limitando a fazer coisas que a gente normalmente faz, ou seja, a nossa rotina, né? E aí, nessa hora, quando nos limita, é onde a luz tem que acender para a gente poder procurar uma ajuda especializada, né? E ela trouxe aqui muitas estratégias, vamos dizer assim, simples, né? Para que a gente possa ir moldando o nosso comportamento e, de uma certa forma, ir acomodando melhor isso que a gente está sentindo quando a gente está ansioso, né? Molhar a nuca, molhar as mãos, né? Comer alguma coisa, chupar uma bala, se movimentar diante daquilo que nos dá prazer. Então, são alternativas, mas que só a gente que sente é que sabe o que efetivamente vai fazer efeito ou não, né, Mônica? É o que a gente estava falando hoje. Ah, então é fácil. Então a Mônica disse que é fácil controlar a ansiedade. Não, não é. Não é porque é uma reação que vocês vão ver e ler com calma a questão da luta-fuga. É uma reação do organismo. A gente se prepara para algo ameaçador. Então não é fácil, não. É impossível? Não. É a tática. É aquilo que a gente estava falando no início. É saber que ela está vindo e peraí, eu vou levantar, vou molhar minha mão, vou lavar minha mão e vou dizer para ela que agora não, eu vou ficar tranquilo aqui. Ou vou pegar um pedaço de papel e vou rabiscar. Ou vou escrever. Poxa, olha, não estou me sentindo bem, mas já vou melhorar. Entendeu? Não é fácil, mas não é impossível. O Célio colocou uma pergunta, né? Quando que a crise de ansiedade se manifesta, né? Provavelmente a pergunta dele está porque a gente até tem sintomas físicos, né? Como é que você sabe que isso é ansiedade e não um ataque cardíaco, né? Sim, sim. Vamos lá. Como saber disso? Como identificar que é isso e não é um ataque cardíaco? Lógico, gente. Eu estou sentindo que a minha pressão aumenta direto. Uma das coisas da pressão que a gente brinca muito aqui você está na pressão lá, por exemplo, 12/8. A pressão ficou 14/8, provavelmente é estresse, não é pressão alta. Mas, lógico, vamos investigar se acontece diversas vezes. Mas a questão é a seguinte, Sérgio. Quando você tem uma crise de ansiedade, como identificar? Você começa a identificar o gatilho. Peraí, toda vez que eu escuto barulho de água hoje em dia, eu não me sinto bem. Ou, toda vez que a minha namorada fala de determinada coisa, eu já fico nervoso. Eu brinco muito que eu falo, quando a mulher quer casar, ela começa, você viu aquele anel? Nossa, ela fala, vi aquele anel, eu já fiquei nervoso. Isso é ansiedade, tá? Eu escuto um barulho de água, eu fico nervoso. Quando alguém vem me falar de tosse e eu fico nervoso, então você não está passando mal. Como identificar que não é um ataque cardíaco? Se você fez algo, uma dessas coisas que eu te disse, fez 2, 3, não melhorou, então vai ao hospital. Mas se você fez uma dessas coisas, pegou uma bala
e aí você viu que o corpo, opa, deu uma diminuída na temperatura, deu uma diminuída na tremida, você escutou e falou, peraí, eu estou tendo uma reação de ansiedade, estou respirando muito rápido, vou diminuir. E deu uma leve diminuída, não é nada físico, é realmente emocional. Com o tempo, quando a gente nomeia a nossa ansiedade, que a gente conhece ela e sabe exatamente como é o sintoma, que é o que eu falei, né? A Jurema, e a Jurema está vindo. Como é que você sabe? Minha mão está suando e não está calor. Então, peraí, vou pausar ela antes de vir. Então, sempre vai ter uma coisinha que vai te dizer, opa, ela está vindo. Não, é muito bom, porque assim, a minha dúvida, né? Acho que a dúvida de muitas pessoas, você confundir, às vezes, a ansiedade com o problema seu mesmo, né? Como você acabou de dizer, às vezes você está com outro problema que não é a ansiedade. É um problema que pode ser depressão, de nervoso, alguma coisa assim, de saúde mesmo também, né? Claro que a ansiedade está ligada, mas tem uma diferença, né, de você conseguir identificar um do outro. Tem uma diferença sim. Por quê? Porque a doença em si, ela vai ser mais repetitiva. E quando você parar para pensar, você fala, gente, mas não teve motivo nenhum. Mônica, a ansiedade pode vir sem motivo nenhum? É muito raro. Pode vir sem você perceber o motivo. Igual, eu posso estar aqui escutando um barulho de água e começar a ficar nervosa, mas não conseguir identificar o barulho da água. Mas se eu parar, respirar e escutar, eu vou falar, peraí, eu estou escutando barulho de água, isso está me deixando nervoso. Então, é se escutar. Uma outra Obrigado, pergunta perfeito. aqui, Mônica. Os pensamentos invasivos também são sintomas de ansiedade ou depressão? Repetitivos, né? Provavelmente, que ela Vamos está lá. colocando. A depressão e a ansiedade andam bem juntinhas, tá? Por quê? Porque geralmente a pessoa muito depressiva, em algum momento ela tem um momento de ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa, em algum momento tem um momento de depressão. Os pensamentos depreciativos, geralmente eles estão ligados a uma coisa que não é nem ansiedade nem depressão. É autoestima. É como você está se vendo em relação ao mundo. Às vezes a sua autoestima não está boa, o pensamento depreciativo vem porque você anda se comparando a outras pessoas. E isso te gera ansiedade, isso te gera pensamento depreciativo. Tá? A ansiedade vai vir do pensamento depreciativo, mas o pensamento depreciativo vai vir, às vezes, da sua comparação com o outro, da sua cobrança externa ou até interna. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Mônica, porque quando a gente fala de saúde, né, a saúde ela é integral, né? A gente está olhando para o físico, para a mente, né, para a questão financeira, né, para vários aspectos da vida da gente e que muitas vezes a gente não percebe esses gatilhos, né? E eu acho que uma dica que você traz bacana primeiro para a gente quebrar esse pré-conceito, né, que muitas vezes a gente tem quando a gente fala das doenças da mente, né? É mais fácil ir no médico ver o que que eu tenho no estômago, o que que eu tenho no coração, né? Porque tem o exame e vai sair lá detectado qual é o problema. Agora, quando a gente fala da mente, né? Esse quebrar o preconceito, eu acho que é o principal ponto, né? Para que a gente possa começar a falar de saúde, não mais só de doença, né? Sim, é entender que a ansiedade, assim como o medo, como a alegria, é aquilo que eu falei hoje para vocês. A ansiedade ela não é um sentimento básico, tá? Ela não é igual a tristeza, alegria, não é isso. Dor, não é isso. Ela está entre o secundário e o primário, mas ela é uma sensação que todo mundo tem. E você não vai ser melhor ou pior por ter crise ou não ter crise de ansiedade. Todo mundo um dia na vida vai ter. Tá? Claro que aí você vai ter pessoas que se blindam mais e não contam que tem. Você pode escolher se blindar e, eu não quero abrir para ninguém que eu tenho, eu faço outras táticas para ficar tranquila, mas não falo para ninguém. Ok, se você consegue lidar numa boa com a ansiedade, ok. Mas a ansiedade ela é inerente, todo mundo vai ter. Bacana. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí de Petrópolis? Vocês estão quietinhos?
Vocês viram que o pessoal no chat aqui participa, né? Se tiver valendo a pena para vocês, que bom. O Alexandre colocou aqui, né? Pelos seus comentários, entendo que aprender a remediar a ansiedade é mais fácil do que prevenir a ansiedade. Seria isso? Seria isso. Porque prevenir nós não podemos. Porque nós não temos esse controle. É uma coisa que a gente não tem controle. É aquilo que eu falei. Quanto mais a gente tenta controlar, pior é. Prevenir não dá. É inerente. Prevenir não vai dar. Mas remediar, sim. Sentir que ela está chegando e o que eu faço e me conhecer para saber eu vou fazer isso, eu vou melhorar e não vou ter a crise. Isso é importante. Acho que, de uma certa forma, até responde a pergunta do Célio, né? Que é o que fazer para prevenir a crise de ansiedade. Na Sim, verdade, não sim. previne, né? Já respondeu. Muito Não tem bom. como, Célio. Seria maravilhoso se a gente tivesse... Seria o melhor dos mundos, né? Seria muito bom. Tipo, eu nunca vou ter ansiedade. Ninguém quer ter ansiedade. Mas nós somos seres ansiosos. E, por um lado, isso é muito bom. Muito bom. Porque a ansiedade também move a gente para frente, para ir a algum lugar. Então, ter ansiedade é muito bom. No limite, né? No limite. Ou saber com ela. Não deixar extrapolar para não acontecer esses sintomas. Entendi. Sim, hoje eu dei um exemplo e vou dar aqui para vocês. Quando a gente fala de ego, superego, enfim, eu acho que isso fica muito complicado. Então, hoje eu estava dando exemplo que nós temos 3 fases dentro de nós, que seria a criança, o adolescente e o adulto. Então, quem tem medo e crise de ansiedade é a nossa criança. Nós estamos geralmente sempre no nível do adolescente, que seria o nosso presente. O nosso futuro seria o adulto. O que a gente tem que fazer no momento de ansiedade? Segurar a nossa criança, olhar para o nosso adulto e dizer para a nossa criança, calma aí que eu vou resolver. Entendeu? Olhar para a gente mesmo e dizer, calma, eu tenho uma solução para isso, eu vou resolver. Se acalma. É igual criança quando chora, né? A criança vem chorando até você e às vezes você não precisa fazer nada. Você pega, abraça ela e fala, calma. É isso que a gente tem que aprender a fazer com a ansiedade. Porque a ansiedade é a nossa criança. Ela vem. E a gente não controla. O nosso adolescente, que é o dia a dia, que é o nosso presente, ele já controla um pouco. E o nosso adulto, que seria no futuro, que a gente nunca vai chegar exatamente como a gente quer nele, né? Porque a gente sempre programa um futuro, mas a gente não sabe como vai ser. Ele é a nossa cabeça pensante que vai dizer para o adolescente, segura essa criança aí. Porque ela não pode passar do nosso adulto, ela não é mais importante que o nosso adulto. Nessa hora, a gente puxa um pouquinho do adulto e acalenta a criança. Calma aí, a gente vai resolver o seu problema. Vem aqui comigo. E é aprender a se acalentar. Se acalma aí, Mônica, a gente vai resolver. Calma aí. A gente não vai levar isso para o futuro, não. E no presente eu vou resolver aqui. É essa questão que a gente tem que ter. Porque a ansiedade vai vir. Vai. Com certeza. Fácil não é, né, Mônica? Mas exige esse exercício constante, né? Exige. Às vezes até eu falo muito com os estudantes que vão fazer Enem, né? Ou a gente, quando vai fazer uma prova, ou vai fazer uma palestra. Eu vim aqui fazer uma palestra para vocês, eu bebo água. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo é, gente, quando você vai fazer algo que te gere ansiedade, lembre-se do seguinte, ninguém sabe exatamente o que você vai fazer, certo? Poxa, Mônica, mas eu vou dar uma palestra, eu vou fazer um trabalho aqui, que a Gisele e a Gabriela estão me cobrando tanto que eu estou nervoso. Gente, pega uma bala, bota ali do lado. Eu estou fazendo um trabalho, eu meto uma bala na boca, eu estou mastigando a bala, eu estou pensando no trabalho, a ansiedade não vai ter tempo de vir. Porque o teu cérebro vai dizer, não tem como ter uma crise de ansiedade comigo. Palpitar o coração, começar a sofrer, não dá. Você tem que ter sangue para o estômago para comer. Não vai conseguir. Ou então, hoje a gente deu uma outra dica. Eu me sinto acalentado lá no lugar do cafezinho da empresa. Eu estou na empresa, não posso ir embora para casa. Estou vendo que a minha crise de ansiedade está vindo. Eu me sinto muito seguro ali perto do cafezinho, porque tem um pessoal que vai falar comigo, eu vou me distrair. Levanta, vai ali no cafezinho.
toma um cafezinho, olha alguém, ou fica quieto. Alguém chega, o que houve hoje? Nada não, só vim aqui olhar. Não vou nem tomar café agora não, vou voltar. Vá nesse lugar de acalento. Ah, mas o meu lugar de acalento é ali na varanda. Tá bom, vai lá, respira e volta. Pô, Mônica, mas o meu patrão vai falar, ó, você saiu do computador, cara. Pô, mas é melhor eu ir lá e voltar do que eu ficar em 5 minutos tendo uma crise de ansiedade em frente ao computador. Entendeu? Procura um lugar que acalenta. Ou uma pessoa. Ou um desenho, ou um escrito. Procure algo que te acalente nessa onda. O pessoal de Petrópolis está quietinho. Eles estão quietinhos, eu não sei, eles já estão para finalizar aqui, até porque eles têm o horário, né? Mas, pessoal, para a gente encerrar aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? De qualquer forma, como a gente falou, esse material está gravado, também o Encontro da Tarde também está gravado, depois a gente sobe no YouTube, quem quiser olhar com calma depois pode acessar. Além do contato da Mônica, a gente tem os canais que a gente sempre passa para vocês, né? Convênio médico, essa questão da telemedicina, dos canais que são gratuitos, do atendimento da Alelo, do apoio de programa ao colaborador. Então, acho que são insights que a gente está trazendo para trabalhar a promoção da saúde, que é o que a gente está falando, né? Semana da Saúde começou agora, tem bastante coisa, né? A gente está fazendo vacinação contra a gripe, estamos falando da importância das vacinas. Amanhã a gente tem palestra focada em prevenção, né? Vamos ter também falando de alimentação saudável durante a semana, tem também sobre saúde mental, além dessa questão da ansiedade. Então, vão ter aí bons temas para que vocês possam também usufruir e refletir, né, Mônica? Porque eu acho que o importante é isso, é a gente se conhecer refletindo a partir desses aprendizados que a gente vai conquistando dia a dia, né? E é aquilo que eu falei com você. Ah, mas eu fui dormir, hoje eu tenho alguma coisa que eu queria perguntar. Manda lá no WhatsApp, gente. Pode mandar. Eu posso demorar até o fim do dia para responder, mas eu respondo a todo mundo. A gente compartilha com o pessoal, então. Mônica, você quer fechar com alguma palavra para eles? É aquilo que eu sempre falo, gente. Cuidem da ansiedade e não deixem de viver por conta da ansiedade. Hoje, mais do que nunca, a gente tem pouco tempo de vida. Não que a gente vai morrer novo, mas a gente tem pouco tempo para aproveitar. Então, pensem nisso. Vou controlar a minha ansiedade para eu ter uma qualidade boa de vida, para eu curtir os meus momentos de vida. Pensem nisso, tá? Vamos curtir o momento que a gente está vivendo hoje. Muito bom, Mônica. Queria agradecer muitíssimo. A Alexandra até fechou aqui, pessoal. Vamos viver um momento, por isso que ele se chama presente, né? E é isso mesmo. Muito obrigada a todos. Boa noite para quem vai descansar e quem vai trabalhar. Bom trabalho, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Mônica. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite.